Gente, deixa eu falar para vocês que o STF mudou, tá, a referência quando a gente fala de casamento de pessoas acima de 70 anos. Antigamente, o regime de bens obrigatório era o de separação total, tá? Independente da vontade da pessoa, do idoso ou da idosa. Tá? E agora mudou. Hoje, a justiça determina que se o idoso quiser, né, decidir como vai ser esse regime, fica, tá, pela escolha dele. Então, quem está aqui hoje no estúdio para discutir o assunto com a gente é, mais uma vez, o advogado João Vinícius. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. E eu quero já saber o que muda na prática a partir de agora. Boa Alex, tarde, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, sempre disposto a trazer essas dúvidas aqui para vocês. Antes de eu falar exatamente sobre o que prevê essa mudança, é bom a gente esclarecer para as pessoas de casa o que é o regime de casamento, o regime de bens. Nós aplicamos o regime de bens, é aquilo que vai ser declarado sobre as cláusulas desse casamento. Como é que vai ser aplicado caso se termine esse casamento ou até durante o casamento. Pouco se usa, as pessoas não fazem essas declarações para durante o casamento, mas tem que obrigatoriamente decidir como ficariam os bens em caso de separação. Aplicado hoje no Brasil, de forma mais prática, existem três, que é o da separação total, esse que você acabou de falar, que significa que o que é meu, o que é seu, se a gente se separar, cada um vai para o seu lado e carrega seu bem. Cada um sai e entrou, da forma como entrou. Sai da forma que entrou, se constituiu alguma coisa e botou no seu nome, ele sai com aquilo que é seu. Não tem que dividir nada com ninguém. O outro é o da comunhão parcial, que é esse que as pessoas sabem mais em casa, que é assim, após a união ou o casamento, o que constituir é dos dois. O que foi antes não é dos dois, é de cada um, mas o que constituir durante a união é dos dois. Esse é o de praxe. Que é chamado do regime legal de bens. Se você não optar por nenhum regime, esse será aplicado. Certo. As pessoas têm costume nem de saber do outro, porque quando chega no cartório para casar, a pessoa vai lá, entrega um papel e no papel está escrito o da comunhão parcial de bens, porque é o regime aplicado. E tem o da comunhão universal, que é tudo que é meu e seu, se soma, e em caso de divórcio, vai ter que dividir tudo o que aconteceu antes, durante e depois vai ser dividido. Até 77, o regime legal era esse, é o da comunhão universal, onde todo mundo soma seus patrimônios e depois divide se houver a separação. Hoje é aplicado esse da comunhão parcial. Porém, aos idosos existe uma aplicação da obrigatoriedade da separação total de bens. Um entendimento que aquele idoso, porque tem 70 anos, ele não tem como exprimir a própria vontade e pode cair em algum golpe. Esse é um entendimento que, inclusive, é inconstitucional, porque uma pessoa, ele pode exprimir a sua própria vontade, ele não tem que, obrigatoriamente, o Estado decidir, a União decidir como ele deve aplicar os seus bens, se ele quiser dividir, se ele não quiser. Até dia 1º de fevereiro, esse era o aplicado. A partir de 1º de fevereiro, entendeu pela inconstitucionalidade desse regime obrigatório e qualquer pessoa acima de 70 anos que se case, ele pode declarar por uma escritura pública a vontade de aplicar o outro regime, ou da comunhão parcial ou da comunhão universal de bens. Pronto. Agora me diz uma coisa, doutor. Quando a pessoa realmente é muito idosa, aí eu já estou falando de uma pessoa com seus 97, Sim. 98 anos de idade, e vem se casar com uma pessoa de 20 anos, 18 anos, né? Obviamente que os parentes, né, ficam preocupados. Os parentes têm direito aí a entrar na justiça e requerer, né, acionar, proteger aquele idoso? Perfeita pergunta. Aí cabe um outro instituto, que é o Instituto da Interdição. Se esta pessoa não pode exprimir a própria vontade, ou a vontade está sendo distorcida pelo aquele momento, ou por alguma doença, essa pessoa não pode assinar este documento aplicando a separação total de bens ou outro tipo de regime. Ela precisa ser interditada. Aí um parente precisa levar à justiça, provar que aquilo ali, que aquela pessoa não está apta a assinar esse documento por alguma questão física ou psíquica. Aí cabe. Certo. A partir do momento que, com essa nova legislação, tá, essa nova determinação, a partir de quanto tempo isso é efetivado? Vamos supor que a pessoa se casa
E a partir de quanto tempo? Um mês depois já está valendo? Tem um mínimo, uma carência? Como é que é isso? Geralmente as leis ela têm essa carência. Como foi entendimento do STF, isso começa a valer a partir de agora. Contudo, eles tiveram uma devida cautela, em que não vai ter efeito retroativo, só vai ter efeito daqui para frente. Então, as pessoas que estão em casa, que se casaram pelo regime da comunhão, a obrigatória, que seria a de separação total de bens, Continua valendo. vai continuar valendo. Se ela quiser alterar, mudar isso daí, aí tem que acionar a justiça como de praxe de qualquer idade. Se você opta por um regime de bens e você, durante o casamento, resolve modificar, tem que entrar com uma ação judicial, que é para o juiz entender o motivo que levou você a trocar esse regime, e aí, daí por diante, ele começa a valer. Contudo, quando as pessoas abaixo de 70 anos, ele pode retroagir. Ele pode chegar para o juiz e dizer, olha, a partir de agora eu quero comunhão universal de bens e quero retroagir desde a data que a gente começou o casamento. Porém, esse entendimento do STF para as pessoas acima de 70 anos não pode retroagir. Ele vai valer sempre daqui para frente. Quem já está casado e quiser modificar, uma ação judicial para começar a valer, e quem for casar a partir de agora pode optar pelos outros regimes de bens. Pronto. E se o idoso casar, né, e colocar, quero a comunhão universal de bens, e passado um tempo ele achar que não foi, caramba, não foi legal isso que eu fiz, meio que se arrepender, voltar atrás, pode chegar e voltar atrás, ou tem que ter o consentimento do marido ou da esposa? Vamos falar sobre casamento de uma ótica mais jurídica, tá? O casamento é um contrato. É um contrato. Eu sei que vai chocar as pessoas de casa, mas casamento é um contrato. Você vai colocar no papel cláusulas que definem. Vamos pensar em uma empresa. Quando você vai abrir uma empresa, você e um sócio, mesma coisa é o casamento. Você e seu sócio definem que a partir dali vocês vão abrir a sociedade com capital tal, que vai fazer tudo dentro desses parâmetros, e no meio do caminho vocês decidem por fazer isso de forma diferente. Vai ter que acionar a justiça para apresentar alguma falha de consentimento naquele momento. Ou o sócio também tem que concordar. Se o sócio não concorda, você tem que dizer por qual motivo você discorda agora, se teve um vício naquele contrato. A mesma coisa o casamento. Se no meio do caminho uma das partes não está confortável com o regime de bens que aplicaram, ele precisa acionar a justiça para dizer que alguma daquelas cláusulas teve um vício de consentimento, porque ele foi enganado, porque sofreu um estelionato amoroso ou qualquer coisa nesse sentido para conseguir provar, ou tem que ser com a vontade da outra parte. Se a outra parte concordar, vai à justiça e pede para mudar esse regime de bens. Quero logo agradecer a presença, viu, doutor, mais uma vez aqui. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Pode deixar a rede social. Eu que agradeço, vou deixar a rede social para as pessoas que estão em casa e quiserem conhecer um pouco mais sobre seus direitos, @joaovinicius.adv. João Vinícius ADV, todas as redes sociais.